Preparados para falar sobre o que vimos na nossa Senhora Live? Eu vou escrever aqui no quadro. Pega a sua folha, eu não sei se você pegou, mas nós temos um material na aula de Personal Information. Personal. Eu parei tudo isso para falar desse P, desse personal, que não é personal e não é personal. É personal. Personal. Lembra que o L vai para cima a língua? O. Personal. Information. Personal information. Informação pessoal. Qual é o seu nome? De onde você é? Você trabalha com o quê? Qual é o seu telefone? Qual é o seu e-mail? Tudo isso a gente viu nessa aula. Nós tivemos as cenas. E nós vamos falar um pouquinho sobre as cenas aqui. A primeira cena é uma cena onde eu apareço e eu falo excuse me. E aí o Mr. Teacher Jr. vai falar hey, excuse me, para você, se ainda não sabe, é uma boa dica, não somente de palavra, mas boa dica também cultural. O excuse me é a palavra mais... né? A expressão mais usada aqui nos Estados Unidos. Na Inglaterra, não sei. Eu tô fazendo assim, não é porque eu tô nervoso, não é porque tá frio. Eu acabei de religar o aquecimento. Sorry about that. O excuse me é uma das palavras mais utilizadas no dia a dia para tudo. No Brasil, pra gente é comum, não é ofensivo. A maioria das vezes, você tá na rua e, por exemplo, tem um guarda ali, um policial, um soldado, não sei, e você é o agente de trânsito, e você chega nele, ei, psiu. Às vezes, isso pode ser ofensivo por ele ser uma autoridade. Às vezes não. Não sei, depende de como é que é a cultura da sua cidade, não sei. Em inglês, sendo um guarda ou sendo seu amigo, você encontrar com alguém na rua, a não ser que o cara seja seu amigão mesmo, se for um colega ou alguém que você nunca viu e você falar ei, primeiro que ei não existe, né? Se eu falar isso aqui, o povo vai falar, o que esse cara tá falando? Ei? Tá falando a letra A? A pessoa vai imaginar que você tá falando o A, a letra A, ei. Tá? Como é que você chama a atenção de alguém para conversar com ele? Nunca, dica cultural, nunca cutuque alguém para conversar. Não encoste nas pessoas nos Estados Unidos. Ah, isso é frescura. Pode ser que você ache frescura, mas do mesmo jeito que nós temos uma cultura, eles têm outra cultura. Então é bom, quando você vier visitar ou fazer um intercâmbio, especialmente quem vai fazer um intercâmbio ou quem está morando aqui, não cutuque as pessoas. O americano, ele tem um espaço que é imaginário de um palmo, assim. As pessoas não falam que nem a gente geralmente fala no Brasil, tipo na fila. Eu lembro que eu ficava na fila do ônibus ou na fila do banco e as pessoas ficavam aqui atrás quase cheirando minha nuca. Eu tinha que andar perfumado sempre, porque o povo me cheirava o meu cangote. Tão perto que a gente é acostumado a ficar no Brasil. Aqui, tu não chega nem perto da pessoa, você fica um palmo de distância. E a gente não encosta nas pessoas, é invasivo. Existe essa ideia cultural de que você tem que respeitar a privacidade do outro, o espaço do outro. E também, esse espaço de um palmo evita com que você tome cusparadas na cara, que são comuns quando estamos falando inglês. Então, você vai fazer o TH, sai um perdigoto. Pup, é comum você soltar saliva, né? Alguns perdigotos voarem, cuspizinho. Fala, parece que precisa de um guarda-chuva. Então, mantenha a distância. Para chamar a atenção de alguém na rua, nos Estados Unidos, não é o seu amigo, nunca viu na vida, é um guarda ou é uma pessoa normal, alguém que está na sua frente, você quer passar, de qualquer jeito, quer chamar alguém, quer chamar... Alguém deixou cair uma nota de $1 na rua, $50, você vai... Ei! Não. Excuse me. Excuse me. Você pode utilizar excuse me para chamar a atenção de alguém para olhar para você. Excuse me. Excuse me, sir. Excuse me, sir, se for um homem. Excuse me, miss, se for uma mulher. Miss, com som de Z, não é miss. Miss é uma mulher solteira. Então, para você não saber se ela é solteira ou casada, você fala excuse me, miss,
ou você pode usar o madam, que é madame, ou você pode usar a versão encurtada de madame, que às vezes as pessoas até confundem, que é o ma'am. Ma'am. Olha, lembra o alfabeto? Por que o alfabeto é importante? M é N é Eu falei ma'am. Que letra é essa? M. Então eu não falei homem. Homem é aberto e é som de N no final. Man. Eu sorrio. Man. Já ma'am, eu já vou fechar a boca. Não vou sorrir. Ma'am. Ma'am. Hey, ma'am. Hey, não. Excuse me, ma'am. Excuse me, sir. Excuse me, miss. Ok? Excuse me. Chamou a atenção. Outra situação. Essa situação. O Mr. Teacher Jr. estava sentado e tinha uma vaga do lado dele. Igual em português, eu não vou chegar simplesmente e sentar. Se você é uma pessoa educada, você vai falar, com licença, e se senta. Ou você pode perguntar, can I have a seat? Can I sit here? Posso sentar aqui? May I? Só manda isso, may I aponta. Ou can I? Aponta. Você não precisa necessariamente falar todas as coisas, o contexto vai te ajudar bastante. Nesse caso, eu não usei nada. Nesse caso, eu não usei nada. Eu falei o que a gente geralmente diz, que é o com licença. E sentei. Excuse me. Sentei. Pronto. O excuse me é usado, então, para chamar a atenção de alguém. Excuse me é como se fosse, senhor, senhora. Excuse me, sir. Excuse me, ma'am. O excuse me é usado para pedir com licença. E o excuse me, se você ficar na frente de alguém, você fala excuse me, é como se fosse um desculpa meio que de leve, sabe? Você não fez nada grave, você ficou na frente da pessoa. Ou você encostou nela, está passando no supermercado, e você encosta na pessoa, você fala, excuse me. Ou se você está falando e você solta um arroto, que arroto em inglês é burp. Então, if you burp, you just have to say excuse me. Né? Se você arrotar, aqui um arroto não é tão feio se ele vier sem querer, é aquele que veio do nada. É até comum você escutar alguém arrotando assim, em algum momento. E ele não vai falar, I'm so sorry. Não. Ele vai falar, excuse me. Tipo, foi sem querer, então, desculpinha. Rotei sem querer. O sorry, nesse caso de usar o excuse me como uma desculpinha, o sorry já é, você tá sentindo o sorrow, que é o sentimento de tipo, caraca, eu tô mal pelo que eu fiz. Aí no caso de você machucar alguém, você fala, I'm sorry. Tipo, você falou alguma coisa que ofendeu alguém, I'm sorry. Você não tropeçou, você quebrou o dedo da pessoa, I'm sorry. Tipo, eu sinto muito, I'm sorry. Ou simplesmente o sorry, sem um I'm. Acho que o que vocês puderam observar nessas aulas é que em alguns momentos eu não estou nem colocando o verbo ser ou estar. Não estou falando eu sou ou eu estou. Tipo assim, eu estou bem. Eu nem falei eu estou bem, eu dei o exemplo para vocês com só bem. Como você está? Bem. A gente não fala assim em português? Em inglês também. Isso dá certo. How you doing? Good. O certo seria I am good. Eu estou bem. Mas eu posso tirar o eu estou, porque o povo já sabe que eu estou falando de mim. Good. Ok? Que nem no I'm sorry. O certo era o I am sorry. Mas eu tiro I am e falo sorry. Mr. Teacher Jr. diz, hey, how you doing? Para você que assistiu a aula de cumprimentos, de greeting, saudações, how you doing é a maneira rápida de se falar how are you doing. E aí depois, espero que vocês estejam acompanhando pelo material, gente. Se vocês não estão acompanhando pelo material, vocês vão ficar meio perdidos no que eu estou falando. O material você pode baixar debaixo da aula, a aula de Personal Information tem assim, clique aqui para baixar. Você clica lá, vão abrir os arquivos, se você tiver pelo celular, é só você clicar no arquivo e visualizar a imagem, visualizar o preview. E aí você consegue ter acesso a esse arquivo em PDF, que é o script do que aconteceu nessa conversa. Ok? Hey, how you doing? Que é o how are you doing? Nós falando rápido, how you doing? Eu respondo, I'm good. Thanks. How are you? Resposta, I'm good. Eu estou bem. Aí,
Eu começo aqui dizendo, eu sou o Paulo, e você? Como eu expliquei naquele vídeo, a pergunta clássica, a pergunta tradicional, de qual é o seu nome, para você perguntar essa informação sobre a pessoa, você vai dizer, what is your name? Ou você contrai what is, fica what's your name? What's your name? Só que a maioria das vezes, quando alguém fala what's your name, que é uma pergunta direta, pode soar meio estranho às vezes, dependendo da pessoa, se você não conhece, sei lá, você chega pra pessoa, qual é o seu nome? Você pode tirar o is na pronúncia. Lembre-se, quando a gente cita informal, é porque você não vai utilizar na escrita formal. Você só vai escrever em textos de Facebook, internetês, mensagem para o seu amigo. Prova, se você tiver que fazer uma prova, uma certificado internacional, não contraia escrevendo. Não faça contrações. O que é informal, evite de usar em escrita acadêmica, para um concurso, para uma prova. Alright? Alright, tá certo? Ok. What's your name, que é de what is your name. What's your name, falando mais rápido, sai o is, fica what's your name. Hey, what's your name? What's your name? Algumas pessoas vão até pronunciar como se fosse watcha. Watcha. What's your name? Hey, what's your name? Hey, what's your name? Tá vendo que eu já tenho uma ideia mais direta, mais direta ao ponto, sei lá. Se você já conversou alguma coisa antes com a pessoa? Hi, what's your name? Lembra? Expressão facial, expressão corporal. Tudo isso vai trazer uma diferença na hora da sua conversação com a pessoa. What's your name? Eu não queria falar isso, eu já me apresentei e perguntei. E você? Eu sou o Paulo, e você? Não teria muita lógica. Professor, eu poderia chegar e me apresentar como meu nome é Paulo? Pode, não tá errado você chegar e falar meu nome é Paulo, mas é meio aleatório você chegar pra pessoa e falar meu nome é Paulo. A pessoa, tipo, eu te perguntei. Você pode falar, oi, eu sou o Paulo. E você? Hi, I'm Paulo. And you? And you? Esse D com Y, você pode tanto pronunciar ele com Y fazendo som de D, and you, ou tira o D e pronuncia só and you. And you? I'm Paulo. And you? Eu sou Paulo, e você? Pronto, já perguntou qual é o nome da pessoa. Aí o Mr. Teacher Junior diz, I'm Michael. Aí o Michael. Bem, eu sou do Brasil, então Michael pode ser escrito M-A-I-C-O-N, pode ser Michael. Não sei. Então é aqui que eu pergunto para ele. Michael, how do you spell that? Michael, como você soletra isso? Aí ele, M-I-C-H-A-E-L. Oh, nice. Oh, que legal. You, Junior? So, where are you from? Where are you from? Lembrando que eu falei no vídeo, where are you from é uma pergunta bem ampla. Não quer dizer que where are you from tem que ser só da sua cidade. Where are you from pode ser do seu país, pode ser da sua cidade, pode ser seu estado, de onde você é. Where are you from? Resposta para where are you from? I'm from Brazil seria o padrão. I'm from Japan. I'm from Argentina. I'm from Spain. Eu sou da Espanha. Porém, você não precisa responder. Isso é uma coisa que eu quis dizer no vídeo, eu não sei se ficou claro. Você não precisa, número 1, seguir a ordem das perguntas que eu apresentei no vídeo. E você também não precisa responder sempre do jeito que eu te apresentei na resposta. Você vai encontrar várias outras maneiras que, se eu tivesse que colocar todas que a gente escuta, esse vídeo teria umas 2 horas de duração e não estaria completo, porque tem estado que fala diferente. Existe o padrão dos Estados Unidos, mas também tem as diferenças regionais, assim como no Brasil tem gente que chama mandioca de macaxeira. Tem gente que chama de aipim, eu acho. Mandioca, macaxeira, aipim. Pão, tem vários nomes para pão francês. Tem um pão francês, acho que lá no sul é cacetinho.
Então, não sei se é no sul ou se é no nordeste, agora eu confundi. Então, o semáforo tem gente que fala, né? Sinaleira, semáforo, tem várias diferenças de regiões. Estados Unidos não tem muitas palavras assim, porém, existe sim diferença. Então, não teria como colocar nesse vídeo, vocês vão aprendendo com o tempo, quando vocês estiverem assistindo as suas séries. Eu eu li que 2 ou 3 pessoas do grupo do Telegram, se você ainda não está no Telegram, fale com a gente nos comentários, porque a gente vai colocar você no Telegram, ok? O grupo do Telegram, o pessoal disse que as 2 ou 3 pessoas falaram que estão assistindo séries seguindo as dicas dos pilares e a dica mesmo da nossa própria metodologia da regra de 3, né? De assistir, depois anotar tudo e depois ler tudo de novo, assistir se você é básico, assistir o filme ou a série com a legenda em português, mas sempre com áudio em inglês, a segunda vez com a legenda em inglês, a terceira vez sem legenda. E estão anotando e pegando essas anotações e depois revisando e passando a limpo para um outro caderno. Isso é muito legal, isso faz toda a diferença. Então, a gente está te passando o que é do mais real, porém do geral. Mas existem diferenças. Então, quando você encontrar alguma variação, por exemplo, quando a gente estava falando dos cumprimentos, eu não citei no vídeo outros cumprimentos. Tem vários outros cumprimentos. Tem o how have you been, que é o how have you been. Tem o how do you do, que é bem mais formal, não é tão falado hoje em dia. Era mais falado antigamente, hoje não é tão falado assim. How is it hanging? Tem essa também que é bem informal. What's cooking? Que é tipo, qual é que tá pegando? Então, que eu nem conheço essa expressão, mas já ouvi. Então tem várias outras formas de cumprimento, saudações. Tem várias outras maneiras de perguntar a mesma coisa sem perguntar. Resposta para where are you from? Você pode dizer, eu nasci em um canto, mas fui criado em outro canto. Ou você pode falar, eu nasci e fui criado nesse lugar. Ou eu nasci em um lugar, mas hoje moro em outro lugar. Então, exemplo. Eu nasci no Brasil. Quando me perguntam aqui, eu posso dizer, I'm from Brazil. Mas a pessoa pode estar perguntando de que estado que eu sou. Tanto dos Estados Unidos ou de outro estado. Where are you from? Eu posso dizer, I was born in Brazil. Eu nasci no Brasil. I was born in Brazil. I was born. I was born. I was born in Brazil. Eu nasci no Brasil. Não traduz ao pé da letra, tá? Senão, se você traduzir, vai ser uma coisa esquisita daqui. I was born in Brazil, but now I live in New York City. Eu nasci no Brasil, mas agora, eu vivo na cidade de Nova York. I was born in Brazil, but now I live in New York City. I was born and raised in Brasilia, the capital city of Brazil. I was born and raised in Brasilia, the capital city of Brazil. Eu nasci e fui criado em Brasília, a capital do Brasil. But now I live in Secaucus. I don't know. Você pode falar o nome do lugar que você mora. Isso é o nome de uma cidade. Secaucus é uma cidade perto de Nova York. Hoboken, que é em Nova Jersey. Sei lá, você pode... Eu moro em Parnaíba, o Vale do Jequitinhonha. Onde você estiver, eu moro em Manaus. Você pode colocar cidade, estado, país. Where are you from? É uma pergunta ampla. I'm from Brazil. Oh, really? Ele pergunta. Yeah, and you? Eu estou usando muito revisões das aulas anteriores. Vocês já perceberam isso, muitas pessoas. Quem não percebeu, pessoal, você está falando as mesmas coisas? Sim, nós precisamos revisar. Então, nós estamos revendo tudo aquilo e colocando em prática para que você que está começando agora não se esqueça. Para você que já sabe inglês, que fique algo automático na sua cabeça. Porque só depois de muita repetição que ele começa a se tornar algo automatizado. É igual andar de bicicleta. Primeira vez que você tem que usar a rodinha, né? Então, eu só a rodinha por enquanto, eu dou essas dicas, repito. Depois de um tempo você tira a rodinha, vai cair algumas vezes, mas você levanta, passa um mertiolate, né? Passa
coloca uma gaze, limpa, água oxigenada, levanta, faz de novo. Em inglês é a mesma coisa. Inglês não é ficção, não é tipo um sonho, você não tem que ficar pensando, eu vou falar inglês, vou falar inglês. Inglês é isso aqui, ó. É físico. Escrever em inglês é físico. Tudo bem que tá tudo aqui, tudo depende do cérebro, mas não é uma ideia em inglês. Em inglês é algo físico. Para sair o som, you gotta speak. Você tem que falar. Speak. I have to use my muscles. Eu preciso usar os meus músculos. Os músculos da minha face. Okay? So, that's why we have that sentence. It's not a sentence. It's a quote, which is practice makes perfect. And I love that quote because it's really good. Por isso que existe aquela citação, quote, é o que eu falei agora, que eu gosto muito de repetir essa citação, que é a prática leva à perfeição. Em inglês, practice makes perfect. Practice makes perfect. Eu não falava com esse acento, com essa sotaque. Eu não falava com esse sotaque. Eu não falava com esse sotaque. Não, eu não falava com essa pronúncia. Minha pronúncia, ela é impecável. Não estou dizendo que é perfeita, porque não é, mas ela, tipo, caraca, é uma pronúncia muito boa para um brasileiro. Muito boa. Eu escuto aqui, eu estava até conversando com a teacher Jackie, e depois eu conversei com outra teacher, com a teacher Laís, sobre as pessoas perguntarem de onde eu sou e alguns nativos falarem comigo que achavam que eu era filho de latino, porque eu ainda tenho um pouquinho, né, de alguma coisa ainda latina no meu sotaque, ou que eu vim para cá bem cedo, igual o Mr. Teacher Jr., e ainda tem algum quê dos pais, trouxe aquela coisa ainda dos pais. Estava falando como isso é interessante. E essa outra teacher Laís, disse que quando os americanos escutam ela, acham que ela é da parte francesa do Canadá. Mas é porque ela estudou francês por muito tempo. Então, você vê como é que o sotaque é interessante, né? As pessoas nunca imaginam, só pela minha cara, obviamente, mas como os Estados Unidos é multicultural, você tem várias pessoas que são americanos, mas com a cara de... que nem no Brasil, pessoas descendentes asiáticos, mas são brasileiros, né? Família brasileira. E aqui é um país totalmente multicultural. Você vai para Nova York, é uma coisa impressionante. Você vai ver pessoas de todos os continentes. Todos os continentes. E quando você vai ver, tu acha que a pessoa é, sei lá, tu acha que o cara é do Equador, mas o cara nasceu aqui. Mas o pai é equatoriano. Então, ele parece com um equatoriano, mas é um cidadão, né, um americano, norte-americano. Alright. I'm from New Jersey. Junior responde, I'm from New Jersey. Detalhe para a pronúncia de Nova Jersey. Deixa eu olhar aqui. Ok. Eu não gosto de colocar a pronúncia aportuguesada, porque eu acho que isso vai acabar causando problemas com vocês. Por isso que eu coloco aqueles símbolos esquisitos que vocês não entenderam no alfabeto. Aquilo é o alfabeto fonético internacional. Como cada pronúncia tem que ser feita. Então, nós aprendemos naquela aula que... Na verdade, não sei se você assistiu, mas eu tenho uma aula no YouTube que fala justamente sobre a pronúncia desse novo, né? Isso aqui é nova e isso aqui é Jesse, né? Que a gente fala em português. O novo em inglês no Brasil, talvez você tenha aprendido como new. New. Não existe esse som de new. New é o nome do cara do Matrix, o Neo. Falando em português, Neo. O Neo e a Trinity, o Neo Morfeu. Tá? Não existe esse som iu, né? Iu. É um som de... Se for... Tem um parecido com isso, mas é no britânico. New. Só que é bem rápido. New. New. Tá? Não é new, que nem a gente fala. New. New. Mas isso é mais pro britânico. Geralmente, não todos, mas por padrão, a pronúncia de novo, você vai ouvir, especialmente nessa costa de cá, East Coast, que é onde eu moro, que é ao lado de Nova York. West Coast é do outro lado,
que é o lado onde tem Califórnia, né? California. O Nova a gente pronuncia new. New. Ó, você vai falar como se fosse um nu de pelado em português, só que sua boca vai fechando, ó. New. New. Ó, new. Tá vendo? Não é nu direto. É tipo indo, fechando progressivamente. New. New. Nova York? New York. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. Às vezes você vai escutar até falando new, mas é new, não é new, que nem a gente fala no Brasil. E Jesse, as pessoas no Brasil geralmente pronunciam com som de S. Esse S tem som de Z. Nesse caso aqui, o S tem som de Z. Então, Jersey. New Jersey. Where are you from? I'm from New Jersey. Mr. Teacher Jr. falou isso. I'm from New Jersey. From New Jersey. Só encontrar... Meu Deus. Calma. Quase que eu fechei aqui. I'm so sorry. New Jersey, oh, that's good. So, Paulo, what do you do for a living? E aí vem aquela pergunta que nós substituímos no local de qual é o seu trabalho, what's your job, what is your occupation, what is your profession. E é um ponto muito interessante, porque ao invés de você perguntar esses tipos de pergunta, que não é errado, pelo contrário, é certo, só que é um contexto mais formal. Como eu estou tentando trazer para vocês em todas as aulas, algo que você, quando vier para os Estados Unidos, quando você estiver conversando com um nativo, americano, canadense, com, sei lá, um britânico, nós temos muitas similaridades, obviamente. Quando ele falar what do you do, ou what do you do, what do you do, olha a pronúncia que você vai escutar. Falando rápido, what do you do, fica what do you do. É como se fosse what do you do. What do you do? Hey, what do you do? John, what do you do for a living? What do you do é a contração de what do you do for a living. O que você faz para ganhar dinheiro, para sobreviver. What do you do for a living? É a mesma pergunta de what's your job? What's your occupation? What do you do? What is your profession? Profession, occupation, job. Professor, qual é a diferença? Tem várias diferenças, mas tentando comparar profissão com ocupação, é igual no português. A sua ocupação pode talvez te trazer dinheiro, talvez seja só uma ocupação do seu tempo. Alguma atividade que você faça só para ocupar seu tempo. Então você pode dizer que você é um músico profissional, que pode ser tanto a sua profissão, ou você pode dizer só que você é um músico, mas não ganha dinheiro com isso, é só a sua ocupação, você já só toca por prazer. Então, essa seria mais ou menos a diferença entre o job ou o occupation, mas mesmo assim o occupation também pode ser. Quando a gente pergunta, what's your occupation? Você pode falar, eu sou um professor, eu sou um advogado, sou um piloto, eu sou um chefe de cozinha, eu sou um cozinheiro, eu sou um... sei lá, eu sou outras profissões, eu sou um contador, ok? Então, a resposta, você pode fazer aquela resposta pomposa, what do you do for a living? Você pode tanto dizer, eu trabalho como, e a sua profissão, o nome da sua profissão, por exemplo, I work as a teacher. Estou usando o meu caso, depois você vê o seu exemplo, qual é a sua profissão. Se ela tem em inglês, I am a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. Vou mostrar para vocês já já. Atenção, ladies and gentlemen. 3, 2, 1, and let me show you. Como fugir do reflexo. I work as a teacher. What do you do for a living? Oh, what do you do? I work as a teacher.
Eu trabalho como um professor. Tá? Se você vai falar que eu trabalho como advogado, eu trabalho como professor, eu trabalho como médico, eu trabalho como enfermeiro, eu trabalho como contador, eu trabalho como engenheiro, eu trabalho como, sei lá, jogador de videogame. Não sei. I work as. Esse AS tem som de Z. Se você falar S, você falou bunda, traseiro. E é feia essa palavra, que nem bunda é feio falar, tipo, na frente de criança, sei lá. I work as a teacher. I work as a teacher. Esse A, ele tem duas pronúncias. Você pode falar a teacher ou a teacher. Mas quando você fala A com o som do A mesmo, A do alfabeto, você está dando uma ênfase maior ao que você vem depois. Então eu trabalho como professor. I work as a teacher. Está dando uma ênfase no teacher. Segunda frase. I am a teacher. Qual é a sua profissão? O que você faz para ganhar dinheiro? Qual é a sua ocupação? Eu sou professor. I am a teacher. Foi o que eu falei. I am a teacher. Mas, lembrando que para conversar, aqui as pessoas contraem. E o I am a teacher vira I'm a teacher. I'm a teacher. What's your job? I'm a teacher. What is your occupation? I'm a teacher. What do you do for a living? I'm a teacher. I'm a teacher. I work as a teacher. I'm a lawyer. Eu sou um advogado. Eu sou um cozinheiro. I'm a cook. Eu sou um chefe de cozinha. I'm a chef. I'm a police officer. Eu sou um oficial, um policial. I'm a firefighter. Eu sou um bombeiro. Fireman. Firewoman. I'm a salesperson. Eu sou uma pessoa de vendas. I'm an accountant. Eu sou um contador. I'm an architect. Eu sou um arquiteto. I'm an engineer. Eu sou um engenheiro. I'm a painter. I'm a painter ou I'm a painter. Eu sou um pintor. I'm a... outras profissões. Depois eu vou passar. Por isso, entrem no grupo do Telegram. Que lá eu vou avisar para vocês. Eu estou preparando uma lista com profissões para que você encontre talvez a sua ali. Lógico que eu não posso colocar uma lista com 200 mil nomes, tem sei lá, pelo menos umas 100 profissões que são comuns entre os países. Então eu vou focar nas mais importantes não em ordem de, você está dizendo que meu trabalho de, sei lá, geólogo não é importante? De maneira nenhuma, eu não falei isso e não vou desmerecer a profissão de ninguém. Até porque eu entendo que é uma profissão que não é valorizada, que é a nossa, de professor. Se você é professor, você sabe o tanto que nós somos desvalorizados pelo nosso governo, infelizmente. Mas graças a Deus que nós temos alunos que valorizam o nosso trabalho. De maneira nenhuma eu quero degradar, porque todo trabalhador é digno do seu salário. A questão é, a gente não pode ter um e-book só com profissões, então a gente vai fazer uma lista, a gente está preparando essa lista, escolhendo as melhores, as mais famosas profissões, para que eu grave um áudio e mande também um PDF para vocês. Eu vou avisar nos grupos do Facebook, vou avisar nos grupos do Telegram. Então fique ligado. É bom você sempre dar uma olhadinha se você está no grupo do Telegram, no grupo no Facebook. Olha, vai todo dia, vê se tem alguma novidade, se o Derlan publicou alguma coisa nova, se o João publicou alguma coisa nova, o André, ou se eu publiquei alguma coisa nova. Tem mais gente aí depois na equipe também. Ok, gente? Lembrando, você precisa fazer também a sua parte de sempre correr lá para o grupo. Lá no grupo do Telegram, a gente está apagando as mensagens depois que a gente responde e deixando só os informes e materiais que a gente está passando. Lá no Face não tem essa confusão, é bem mais fácil da gente poder comunicar com vocês. Certo? Minimizando aqui. That's cool. Isso foi uma expressão que vocês já tinham escutado antes. Que é isso aqui, cool, que é legal. Muito falado. Cool, that's cool, isso é legal. Cool, cool, ok? Cool. Não é cool, nem coal. Coal é outra coisa, carvão. É cool, that's cool. Tipo, como se eu tivesse meio que dando uma regurgitada. Que nem
É o mesmo som de escola. School. 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 Oh. School. Tem até uma piada que a escola é legal. School is a school. Entendeu? School, school. Deixa eu fazer essa piada ruim. Piada ruim, mas é inglês, então vamos lá. School is cool. Então, tipo, a escola é legal. School is cool. Piada, né? Opa, tem gente pedindo para participar do grupo do Facebook. Se ainda não participou do grupo do Facebook, mande um e-mail para alunos, do Facebook não. Se você está no Telegram, não vai para o Facebook, é bom você escolher. Escolhe um, para você não ficar com um excesso de mesma coisa, porque a informação que está em um está no outro. Então escolhe o Telegram, que é o nosso, digamos que, Telegram é o mais fácil de passar as informações para vocês, ou para o Face. Não fica nas duas, tá bom? Escolhe uma só. School. Ok. Yeah, I knew. I'm a student. Você viu que ele usou I'm a student. Eu sou um estudante. Eu usei aqui na profissão o artigo a. Todas as vezes que você vai falar eu sou e a sua profissão, ou a sua ocupação, ser estudante não é profissão, mas é uma ocupação. Você tem que usar o artigo a e o an, que é o artigo... Let me erase this. Deixe-me apagar isso daqui. Vamos deixar somente o eu sou um professor aqui. E I work as a teacher. Vamos voltar para a minha telinha para poder enxergar tudo bonitinho. Ok. Pronto. I am a teacher. Se fosse você é um ator, uma atriz, a sua profissão é actor. Actor. Ok, olha só. Aqui é um A e aqui é um N. Já é uma dica. Parabéns pela pronúncia. Parabéns pelo reflexo. I am a teacher. I am an actor. Por que em cima é A e embaixo é N? Bem, você vai usar... Isso significa um e uma. Isso significa a mesma coisa. Um e uma. Não é masculino e não é feminino. Não tem isso no inglês. Não tem masculino e feminino no inglês. Esse aqui só é a, porque isso daqui é uma letra com som de consoante. Anote isso. Nós utilizamos o a, que é uma, antes de palavras, que a primeira letra, ou o primeiro som, tem som de consoante. Não é letra consoante, tá? É som de consoante. Como assim, professor? Em inglês, tem consoante com som de vogal e tem vogal com som de consoante. Ok? Mas isso fica para aula de gramática. I am an actor. Actor. Esse A tem som de vogal. A. I'm an actor. Quando você tem um som de vogal, o seu um ou uma tem que ter o N. Por que isso, professor? Por que essa frescura? Porque em inglês a regra do idioma sempre é sempre voltado para a pronúncia. Então, quando você vai falar alguma coisa em inglês, sempre existe um encontro consonantal vocálico. Como assim? Uma consoante vai colar na vogal. Aqui é uma consoante com som de consoante, aqui é uma vogal, e aqui é uma consoante com som de consoante. Essa junta com essa vai ficar aima. Aima. E essa junta com essa. A teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. Ou I am a teacher. I'm se eu tirar isso aqui, né? I'm a teacher. I'm a teacher. Aqui é a mesma coisa, ó. O vogal, som dessa de consoante vai juntar com som de vogal. Então, um ator fica an actor. Uma palavra. Duas palavras se juntam, viram uma. An actor.
I am an actor. Posso contrair? I'm an actor. Por isso que quando você escuta um gringo, você às vezes não entende ele. Porque tem esses linking sounds, esses sons que linkam um no outro. I'm an actor. An actor. Okay, 1 second. Uma pausa para o break dos meus água. Nossa, meu Deus do céu. Alguém dá aula de reforço de português? Eu ia falar lábios, aí falei água. Ladies and gentlemen, I am a, se for um som de consoante, a sua profissão. I am an, se for um som de vogal, a sua profissão. Tem que ter esse artigo? Tem que ter esse artigo. É a regrinha do inglês. I am a student. Oh, I'm a student. Oh, nice. Well, nice to meet you, Michael. Nice to meet you é o mais padronizado. Nice to meet you. Nice é legal, tipo, bacana, feliz. Nice to meet you. Nice to meet you não é prazer em conhecê-lo. É que legal te conhecer. Nice to meet you. Você pode pronunciar o T com Y, tanto tirando o T e falar meet you, me, you, nice to meet you. Ou juntar o T com Y vai ficar too. Nice to meet you. Nice to meet you, Michael. Nice to meet you, vírgula, to. Não é necessária essa vírgula numa conversa, numa escrita informal, nativos nem usam. Ah, mas se você quiser separar com a vírgula bonitinho, tá lá bonitinho. Nice to meet you, too. Muito obrigado. Prazer em conhecê-lo também, não é prazer. Que legal em conhecê-lo. O tal do prazer em conhecê-lo seria It's a pleasure to meet you. Ou, mais formal, I'm pleased to meet you. Tem até uma música dos Rolling Stones, que é o do Sympathy for the Devil. Então, pleased to meet you, blá, blá, blá. Então, I'm happy to meet you, I'm glad to meet you, nice to meet you, it's a pleasure to meet you. Resposta, você pode repetir a mesma coisa e colocar o to no final, que é um também. Nesse caso é também. E você pode também dizer likewise. Likewise é formalmente dizendo igualmente. Fala o prazer em conhecê-lo igualmente. Likewise. Tem outras formas também. The pleasure is all mine. O prazer é tudo meu. My pleasure. Mas isso também se dizer. Mas dá pra entender, ok? Mas o mais comum, repetir e falar to. E tchau, você dá tchau, tem o bye, tem o goodbye, tem o bye-bye, tem o bye-bye, que é uma maneira mais falada do bye. E tem o te vejo. Te vejo quando? Te vejo depois. Te vejo mais tarde. Te vejo em breve. Te vejo semana que vem. Esse te vejo é see you. See you. É assim que eu termino todas as minhas aulas. See you next class. See you, te vejo, vejo você. Next, próxima class. Aula. Vejo você na próxima aula. See you next class. Bye bye. See you next class. Bye bye. Eu posso utilizar o bye com see you? Posso. Aí fica redundante. Ué, eu te vejo, outra tchau. Pode usar, né? Mas geralmente as pessoas terminam com see you. See you. Eu que sou exagerado. Eu gosto de falar muitos tchauz. See you. Bye bye. Bye. Goodbye. Diferente do que ensinam para vocês em livros, nas escolas, goodbye não é adeus, vou morrer. Não é adeus para sempre, não te vejo mais. Vou te ver daqui a 5 anos. Não, é normal demais o nativo falar goodbye, goodbye. Não quer dizer que a pessoa está dizendo adeus para sempre. Farewell também é uma outra forma de dizer até mais ou adeus. Farewell. So long. Whatever. Ok? Continua depois. Nessa nossa folhinha tem other personal information questions, perguntando o nome, what is your name ou what's your name. Então agora eu vou falar todas elas e você repita depois de mim, ok? Espero muito que você tenha essa folhinha nas suas mãos. Ok, repita depois de mim a forma inteira de qual é o seu nome. What is your name? Mais uma vez, mais rápido. What is your name? Contraindo o what is vai ficar what's. What's your name?
Mais uma vez. What's your name? No meu estalo você tem que repetir. Pum, depois dele, tá? Que é o nosso tempo. Pum, pum. Que é pra você não pensar muito. Repete. Vamos tirar o with. What's your name? Hi, what's your name? Hello, what's your name? Lembra, what's your name é informal. What's your name, mais formal. What is your name? Very formal. Ok? Eu sou, e você vai falar o seu nome. Beleza? Eu sou, você fala o seu nome. Eu sou o Paulo, você vai falar eu sou Maria, eu sou o João, eu sou o Pedro, eu sou, e o seu nome. Ok? Fala em português o seu nome. Se quiser colocar uma pronuncinha gringa, você pode colocar. Tipo, eu falo Paulo, que eles entendem que é a pronúncia do meu nome em inglês. Ok? Então vamos lá. Eu vou perguntar qual é o seu nome e você vai falar I am, da maneira completa, não é I'm. I am e o seu nome. Ok? Hey, what's your name? Come on, vamos, de novo. Você não fez fácil, ó. Eu tô vendo o que você não tá fazendo. What's your name? I am e o seu nome. Agora vamos contrair o I am, vai ficar I'm. What's your name? I'm. De novo, what's your name? Hi, what's your name? Muito bom. É isso aí. Tem que tentar. Ai, professor, minha pronúncia está meio assim. Calma. Relaxa. Eu não pronuncio assim estudando ontem. Eu não comecei a estudar ontem. São anos praticando. Então, fique tranquilo. É melhor feito do que perfeito. Grave essa frase. É melhor feito do que perfeito. Quem busca a perfeição acaba nunca saindo do chão. Então sai do chão, dá um voo e vai seguir o seu rumo no inglês. É melhor feito do que perfeito. Melhor você fazer do que você só sonhar. Um sonho só existe quando você faz. Quem acredita sempre alcança. Renato Russo. Ok? Então vamos lá. Continuando a nossa sacada agora, exercícios pronunciais. Esquecer o nome da pessoa. Essa é sensacional. Essa os livros nunca ensinam. Eu esqueci o nome daquela moça que veio falar comigo há 5 minutos atrás. Esse sou eu. Minha memória é desse jeito. Você fala seu nome em 5 minutos conversando com você, ou se você for ao banheiro, quando você volta, eu esqueci. A não ser que eu pegue o seu nome e lembro de algum nome de algum famoso e associe a sua cara com a cara daquele famoso. Sei lá. Se eu não for o Whindersson, só vou lembrar do Whindersson da internet, que só tinha um, agora tem dois, se você se chamar o Whindersson. Então eu tento fazer uma correlação, né, de imagens e tal, fácil. Ok, esqueci o seu nome, como é que eu falo? I don't remember your name? Não, isso vai ser esquisito. A pessoa, caraca, eu não lembro de mim. Para você não mostrar que você tipo, tá nem aí com a pessoa e esqueceu realmente o nome dela, se você não fez isso de maldade, que eu duvido que tenha sido de maldade, porque esquecer nomes não é algo proposital, você vai falar, me desculpe, qual era o seu nome? De novo? I'm sorry. Aí você usa o sorry, que tipo, foi um erro enorme, você está mal, você está sentindo um remorso porque você esqueceu o nome daquela pessoa. I'm sorry. Repita, I'm sorry. I'm sorry. Só que em vez de falar what is your name, você vai colocar no passado. What was your name? Porque a pessoa te falou o nome. Vamos lá. Aqui nós temos a pergunta: qual é o seu nome? E agora, qual era o seu nome? Ok. Beleza, vamos lá. What is your name? É qual é o seu nome, né? Qual é o seu nome? What is your name? What's your name? What's your name? Esse é no presente, olha só. O is
é o presente. Qual é seu nome? O was é o passado de is. Is presente, was passado. Qual é seu nome? Qual era o seu nome? What was your name again? Qual é o seu nome mesmo? Qual é o seu nome outra vez? Trazer o cada letra não vai dar certo. What is your name? Qual é o seu nome? What was your name? Okay? What was your name again? I'm sorry, what was your name again? Deixa eu ver se tá tudo certinho. Beleza. Show de bola. Ok. How old are you? How old are you? Aqui é um grande problema, onde muitas pessoas acabam errando, né? Se você é iniciante, tem gente intermediária que comete esse erro ainda. Porque no português a gente fala quantos anos você tem. Só que, na verdade, eu acho que isso não é certo falar, porque você não tem a idade, você está com aquela idade. Se você tivesse idade, como eu falei no vídeo, você poderia vender sua idade, ficar mais novo, mais nova. Poderia comprar para ficar mais velho. Então, a gente não vai usar nunca I have 30, eu tenho 30. Mas eu não vou traduzir isso para o inglês. Por isso que tem coisas que não funcionam a tradução. Tradução ajuda muito, mas nem sempre ela funciona, ainda mais quando são tipo expressões, frases feitas já. Não vai acontecer isso. Então, eu não posso dizer em inglês I have 30 years old ou I have 30. Se você falava isso, não use isso nunca mais, porque você não tem idade, você está com aquela idade. Então, how old are you? Quantos anos você está? A resposta é eu estou com tantos anos. I'm 30. I am 30. Eu estou 30. Eu estou 30. Estou com 30. I am 30. Essa é a construção. Você pode escrever a construção enorme que é I am 30 years old, mas você não vai ouvir as pessoas falando isso normalmente. Na verdade, quase nunca. Eu não me recordo de alguém me respondendo quantos anos você tem usando years old. Só falam I'm 30, I'm 10, eu tenho 10, que eu estou com 10, I'm 25, I'm 20. Não se preocupe que as aulas de números estão chegando se você ainda não sabe a sua idade. Ok? Formal question, what's your job? What is your job? What's your occupation? More examples, I'm a lawyer, I'm an architect. Mencionando o local, quando alguém te pergunta qual é o seu trabalho, what do you do? Que é a outra forma, what do you do for a living? Né? I'm a teacher. Você pode dizer que você trabalha em um lugar, se você não está falando o nome da empresa, você está falando o local. Por exemplo, eu trabalho num banco, I work at a bank. Ou se for o único banco que tiver na cidade, aquele banco que é o banco, I work at the bank. Aquele banco, no banco. I work at a library, eu trabalho numa biblioteca. I work at school, ou I work at a school. Esse I work at school, você está falando que você trabalha na escola, mas não em uma escola. Se você quiser colocar eu trabalho em uma escola, você tem que acrescentar um A ali, tá? Você trabalha? Eu trabalho na escola. Qual escola? Aqui eu estudo. Beleza. Agora, se você vai trabalhar em uma escola, I work at a school. Ou I work at... E o nome da escola. Mais um school. Caso a empresa seja conhecida e você quer dizer que você trabalha para aquela empresa, você vai falar I work for e o nome da empresa. I work for Vale, do Rio Doce, né? I work for Petrobras. I work for Facebook. I work for Google. I work for... E essa empresa famosa. Ok? Perguntando o nome, o número e o e-mail é a mesma pergunta. Tem o padrão que é What is your phone number? What's your phone number? Que é a maneira formal, mas pode ser muito esquisita às vezes. E a maneira mais, digamos que educada, não tão invasiva, seria: poderia eu pegar o seu número? Could I get your number? Could I get your phone number? Could I get your email address? Ou só simplesmente, can I get your email? Se for mais informal, can I get your email? Could I get your email? Could I get your email address? Could I get your phone number? Ok? Poderia pegar o seu endereço de e-mail? Resposta. Você pode falar tanto sure como sure.
tá? Tem várias pronúncias de claro. Sure. 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 My email address is, no meu exemplo, que é mrteacherpaulo, arroba, a gente fala at, gmail, ponto no inglês da internet é .ucom.com. Ok? Aí eu falei sobre os outros símbolozinhos, o underline é underscore, o hífen é hyphen, que são os que geralmente a gente usa, mas moving on, perguntando onde a pessoa mora, você vai dizer where do you live? Where do you live? Hey, where do you live? Você pode responder também de várias maneiras. Você pode falar só a cidade, você pode falar o país, você pode falar a sua rua, você pode falar que você mora perto da escola, você pode falar que você mora no beco, você mora, sei lá, você pode dar algum ponto de referência. Aqui eu falei que eu já moro na rua Green. I live on Green Street. Detalhe que eu coloquei no PDF, o on nós utilizamos com as ruas. Então, se você vai falar só o nome da rua, I live on Green Street. Eu vivo na rua Green. Barra, se eu quiser falar cidade, eu vou colocar a preposição in, que é dentro da cidade. I live in New York City. What is your address? Você pode tanto falar I live at e o endereço 55, que foi o exemplo do meu, Green Street, vírgula, in New York City. Ou você pode simplesmente responder What's your address? It's, ou tipo, it's 55, mas geralmente é I live at 55, ou my address is, meu endereço é 55 Green Street in New York City. Okay? Where are you from? Oxe, essa pergunta acho que eu já tinha feito lá em cima. Não? I'm from Brazil, I'm from Rio, se for uma cidade famosa, I'm from Tokyo, I'm from whatever. Ou você pode dizer a sua nacionalidade, I'm Brazilian, I'm Brazilian. Terminando, nice to meet you too, que eu já tinha falado lá em cima, do modo formal, it's a pleasure to meet you too, ou likewise, que é igualmente. Pronto, senhoras e senhores, terminamos em 1 hora a nossa live pela explicação, desculpa esse tempo parado, então agora eu vou abrir para algumas perguntas relacionadas a esse nosso material, ao que nós falamos nesse último vídeo. Por favor, vamos lá, mais uns 5 minutinhos só para as perguntas. Who are you? I'm your student. Yes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa iluminação aqui tá... Pior que essa iluminação é a melhor iluminação para que não dê tanto reflexo. Vocês estão vendo reflexo ali no plastic? Cadê? Para lá. O reflexo daquela luz. Porque aqui nos Estados Unidos não adianta a janela ser selada. As janelas são seladas aqui onde eu moro, que é perto de Nova York, é muito frio mesmo. Chega a fazer 28 graus. O que eu já peguei foi 28 graus negativos, 28 graus abaixo de zero, menos 28 de Celsius. Então, mesmo tendo aquecimento na casa, chega um nível de frio lá pelos menos 4, menos 5, que mesmo com a janela selada, fechada, ela entra frio e o aquecimento não aguenta. Você gasta muito mais dinheiro de aquecimento, você tem que subir muito mais o aquecimento, aí você fica com o nariz entupido, dá alergia, porque o aquecimento resseca toda a umidade, resseca a umidade, tira a umidade. Então você compra esses plastics e você coloca para cover the window, para proteger, para cobrir a window. E aí por isso que dá esse reflexo esquisito. Já ali a gente tirou da outra janela. Yes. Alexandro, sim, foi o que a gente usou. Tudo aquilo que a gente usou na outra aula, a gente usou how's it spelled, how do you spell it, how do you spell that. Pode ser tudo isso aí. Boa pergunta, Aniele. Sua pergunta é muito boa. Gostei dessa pergunta, que ela é uma pergunta que algumas pessoas falam isso e isso pode soar rude. Give me é um imperativo. Give me. Give me. Me dá.
você ia achar legal em português? Todos, parem para pensar. Você acha que seria legal um gringo chegar para você e falar: por favor, me dá seu e-mail? Mesmo que tenha o please, o me dá é um imperativo. You give me é uma palavra forte, né? Give me. Give me that. Geralmente o que você fala quando você está brigando com alguém. Give me that book. Me dá esse livro aí. Nesse caso, esse no caso aquele, né? Give me that book. Give me that book. Give me your money. Give... Ok? Não é legal, não fale isso. Can I get? Could I get? Can I get your email? Could I get your email? What is your email address? Please. Can you... Talvez, se você colocasse Can you give me? Mas fica meio estranho, não soa natural. Can you give me your email? Não tá soando legal. Então, quando não tá soando legal, o som não é legal, não fale, ok? Especialmente no imperativo. Mesmo falando por favor, soa estranho. Teacher, eu moro no interior do estado. Bem, lá vai eu sem me enxergar. Só um instante. Ladies and gentlemen. Essa palavra aqui que vocês aprendem no Brasil como música country, né? A pronúncia é country, ok? Country. Você pode falar tanto country como você pode colocar countryside. Countryside. I'm from the countryside. Countryside quer dizer que você é do lado do country. Né? Por que a música é chamada de country music? Não é música do país. É porque country é interior também. Countryside. Country. I'm from the countryside. Eu sou do interior. Mas geralmente, quando você vai falar que é do interior do estado, tem essa ideia de ser uma pessoa do country. Que seria... Aqui nos Estados Unidos, às vezes rola um bullying com quem é do interior, né? Já faz tipo, você é do interior, você é fazendeiro e tal. Tem algumas piadinhas assim, mas na verdade tudo tem piada, né? No Brasil tem piada, aqui tem piada, todo mundo gosta de fazer alguma gracinha. Por isso tem comédia, ainda bem que tem comédia. A Adriana perguntou: was é o passado do verbo ser? O was é o passado do is, né? No singular, então, I am eu sou, eu era ou eu estava, I was. Então, com is, o is no passado vai ser was. Ou seja, o was é o passado de is e do am só. Porque o passado do are é o were, W-R-E. Now I want a strawberry juice. That strawberry juice was so good. My wife is a chef, master chef. Chefs vão ser desse jeito mesmo, chef, que é uma palavra de origem francesa. Chef. Now I'll have a strawberry juice. Porque now I want a strawberry juice, só se você falar que pode ser. Se você estivesse referindo ao meu story, você falando assim, agora eu quero um suco de coisa. Se você estiver falando com você mesmo, não é ofensivo. Agora, se você chega e fala para mim, now I want a strawberry juice. Vocês estão vendo como é que sempre depende do contexto? Por isso que é muito legal, galera, vocês sempre escutarem música e assistir série de TV. Porque vocês vão começar a perceber que a mesma frase, em um contexto e com uma cara, significa uma coisa. E no outro contexto, as mesmas palavras e frases com outra cara, é outra coisa. Né? Que nem eu dei um exemplo aqui do cala a boca, né? Que o cala a boca é shut up. Shut up.
Tipo, se eu chego e falo com raiva, shut up, é tipo, cala a boca. Isso é muito feio, não faça isso. Mas se eu chego e você me conta alguma coisa e eu não acredito, ao invés de eu falar, tipo, no way, que é tipo, tá doido, não é possível, que é uma das maneiras de falar, tipo, não é possível, no way. Você pode falar, shut up, no, shut up, oh, shut up, mas eu tô rindo, entendeu? Não tô mandando você calar a boca, eu tô falando, para de contar esse caô, para de mentir, é surpreso, né? Estudar no carnaval com esse som de carnaval nos carros é perseverança mesmo, viu? Everton, não só Everton, a todos vocês que deixaram de estar na folia para estarem estudando, vocês podem ter certeza que amanhã eles vão estar na ressaca, mas você vai estar com um conhecimento na frente de muitas pessoas no mercado de trabalho. Ô, meu jovem, enquanto alguns farreiam, outros têm prioridades. E prioridades, a vida é muito justa. A vida não é fácil, mas ela é justa. Aquilo que você planta é exatamente aquilo que você vai colher. Para vocês que estão aqui, essa hora da noite, em pleno carnaval, parabéns para vocês. Não é somente porque vocês estão investindo dinheiro no curso, mas parabéns pela atitude de vocês estarem aqui para aprender um pouquinho mais. Olha que vitorioso que você é, que vitoriosa que você é. Cara, não estou condenando quem está no carnaval de maneira nenhuma. Pode pular o carnaval com segurança, né? Se beber não dirija. Mas olha que legal, você podia estar na sua cama agora assistindo novela, Big Brother, vendo, sei lá, o Facebook de alguém, mas você está aqui. Parabéns, de verdade. Eu fico muito triste quando alguém para de estudar. Ah, eu vou decidir parar de estudar porque não estou tendo, sei lá, tendo tempo. Ah, eu tenho outras prioridades. Fico triste quando eu vejo as pessoas tendo outras prioridades, porque você sabe, só a sua dor, o seu travesseiro sabe, tanto que você já chorou, ou se decepcionou, ou sofreu, ou se sentiu inferior porque não falava inglês do jeito que você queria, ou não falava inglês de maneira nenhuma. Então, isso que vocês estão fazendo todos os dias, seja assistindo essa live agora, seja você que está assistindo agora gravado, parabéns. Parabéns. Tudo que você está fazendo não vai ser em vão. A semente que você planta no conhecimento, ela nunca volta vazia, ela não vai ser em vão. O seu plantar, quando é para estudo, ele nunca vai ser desperdiçado. Você não colhe hoje, porque nenhuma árvore cresce da noite para o dia, nem mesmo um pezinho de feijão. Imagina a árvore do conhecimento. Vocês estão plantando a semente de vocês aqui hoje, ontem, anteontem, desde que você investiu nesse curso, durante esses próximos 6 meses de pegada pesada nesses estudos, que a gente vai junto nisso, e durante esses total, esse ano, todo esse tempo de 2 anos desse curso, que é só o começo, é a sua jornada, o início dela. Tem muita coisa ainda para a gente ver, tem muita coisa para a gente aprender junto. E o mais importante é saber que vocês podem contar comigo e que vocês podem olhar para mim quando você pensar em desistir desse curso, pensar em desistir de estudar inglês. Olha para mim, me veja como um exemplo, pelo menos nisso, em relação ao idioma. Se eu tivesse parado quando eu errei, até hoje eu erro, toda hora eu erro. Eu não falo nem português direito, cara. Então, errar é parte do. O errar faz parte do processo. Ninguém aprende sem erros. Não existe vitória sem as quedas. As quedas é que deixam calos, e esses calos que te deixam mais forte. Quando você quebra um braço, ele calcifica de uma maneira que quebrar de novo vai ser um pouquinho mais difícil. E se você quebrar de novo a terceira vez, vai ser mais difícil ainda de quebrar. Então são nas lutas, às vezes na nossa derrota de uma batalhazinha, onde você se ergue, se fortalece e continua seguindo. Porque eu sei que aprender inglês é uma realização pessoal. Por mais que muitos estejam aqui por causa de trabalho, é pessoal. Vocês não sabem, alguns já sabem, outros ainda não sabem como é prazeroso você escutar uma música e falar: nunca mais eu vou ouvir essa música desse cara. Ou você vai escutar uma música, caramba, que letra maravilhosa, que poeta foi esse compositor. Então, parabéns para vocês, de coração. Eu falo isso de verdade mesmo.
Eu tô aqui olhando pra cá porque eu tô tentando olhar os comentários de vocês ao mesmo tempo. Parabéns. Sério. Teacher, eu percebi que na frase What is your address não teve a contração. Seria incorreto What's your address? Não. Eu não coloquei a contração mesmo, mas você pode falar What's your address? O address, você vai ouvir alguns americanos falando address, que é a pronúncia do verbo endereçar, direcionar alguma coisa. Ok? Então, address ou address. Vai ouvir das duas maneiras, mas você pode se encontrar aí. Your profession rings a bell for me. Pling, rings a bell, me traz a memória. Pensei que você pudesse ter colocado a garrafa próxima ao microfone. Professor, se eu pergunto para alguém qual é seu estado, mas, por exemplo, quero saber qual é o estado dele após um acidente, é a mesma coisa? Pera. Bem, vamos para a contextualização. Perguntar literalmente qual é o estado da pessoa, você poderia utilizar a mesma forma, sei lá, mais formal de usar o state, mas você não vai perguntar, não é uma coisa comum você perguntar in which state do you live in? É uma pergunta muito não normal, tipo, você não vai ouvir alguém falando isso numa situação normal, sei lá, não é comum. O que é comum é where are you from? A pessoa vai falar, o americano ele pode falar I'm from the West Coast, I'm from the East Coast, I'm from the Midwest. O americano gosta de falar das regiões, né? Costa Leste, Oeste, meio Oeste, Oriente Médio, como assim? Cabeça dando pipoca aqui. E aí, depois que a pessoa fala, por exemplo, eu sou de. Tipo, teoricamente, quando você pergunta where are you from, a pessoa vai falar do estado dela ou da região. Se ela fala da região, I'm from the West Coast, aí você fala, ok, which state? Qual estado? Acabou. Which state? Agora, se você quer saber qual o estado da pessoa após o acidente, esse aí seria se for um homem, uma pergunta direta para a pessoa, perguntar qual que é o seu estado. Se você estiver conversando com uma pessoa, how are you feeling? Se for de alguém, qual é o estado dele? How is he feeling? Is he feeling good? Is he better? Is he bad? How is he? Então, você está perguntando sobre ele, você não está perguntando sobre o estado dele, porque o estado dele após o acidente seria uma coisa, não sei, eu não consigo nem imaginar uma maneira super formal. Talvez alguém que faça medicina e já tenha estudado isso possa me ajudar aqui nos comentários, mas eu não sei. Isso seria uma terminação, seria um nome mais formal, algo já ligado à medicina. Se você usar a maneira mais formal, vai ficar bem estranho, a não ser que você seja um médico. Chegou do trabalho agora, então lembra de assistir a gravação, beleza? Porque a gente falou muita coisa. Viu, Vitor? Thanks, Carlos. Legal. Gente, se a net caiu, se teve algum problema, depois a gente vai salvar. Ó, acabou essa live, a gente fechou ela aqui. Vamos baixar, editar, depois salvar, subir e depois ir para a plataforma, ok? Então, gente, vamos embora porque já está muito tarde, estamos aqui há muito tempo. Professor, eu estava vendo um filme em inglês que o WhatsApp foi usado como cantada. É normal isso? Bem, qualquer coisa é cantada, né? Depende sempre, como eu falei para você, da sua expressão. Pode fazer cantada, tipo, how you doing? Que é o que o Joey faz, o friend. What's up? Hey, how are you? Hello? Good morning? Qualquer coisa é cantada. Flertar é livre. É sempre a sua expressão e a sua voz. Gente, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês, pela atenção, pelo tempo de vocês.
E a gente fica por aqui. Anotem tudo, depois revejam essa live. E é isso aí. Um grande abraço. Fique com Deus. Nunca desista. Não siga essa caminhada do inglês de acordo com suas emoções, com seus sentimentos. Siga com a sua racionalidade. Eu preciso e vou falar inglês. Se eu falo português, eu vou falar inglês. Se o Paulo pode, eu também posso. Beijo and see you